A história de hoje é a última nota que faltava. Olá, seja bem-vinda a Histórias de Amor Narradas. Esta é uma história sobre conexões que desafiam a lógica, sobre música que atravessa vidas e sobre um amor tão profundo que merece ser contado até a última nota. Pegue seu café, acomode-se e permita que cada palavra te envolva como uma trilha sonora inesquecível. Deixe o coração aberto e se emocione junto. Existem melodias que não nascem dos dedos sobre as teclas, mas da alma que insiste em lembrar o que o tempo tentou apagar. Existem notas que ecoam através de vidas, atravessam séculos silenciosos e esperam pacientemente em algum lugar entre o que foi e o que ainda será. E existem encontros que não são encontros, mas reencontros de almas que sempre se conheceram, apenas esqueceram por um tempo. Meu nome é Amanda, tenho 24 anos. E desde que me lembro de existir, uma melodia incompleta vive dentro de mim, sussurrando em cada batida do meu coração, esperando por algo que eu nunca soube nomear. Até o dia em que eu vi um piano tocar no corredor do conservatório e percebi, aquela melodia sempre esteve procurando por alguém, ou talvez por uma alma que eu já conhecia muito antes de nascer. Cheguei ao Conservatório Nacional de Música numa segunda-feira chuvosa de março com meu estojo de violino na mão e um nó de ansiedade no peito. Aos 24 anos eu estava começando uma estrada que a maioria, mas a música sempre foi minha linguagem secreta, minha forma de traduzir o que as palavras nunca conseguiram dizer. Usei meu vestido midi de linho bege, aquele com botões de madrepérola que minha avó disse ser perfeito para primeiras impressões, sapatos baixos de couro que não faziam barulho nos corredores de mármore, cabelos presos num coque solto que deixava alguns fios emoldurando meu rosto. Eu queria parecer séria, dedicada, alguém que pertencia àquele templo de música clássica, mesmo chegando com anos de atraso. O prédio era antigo, imponente, com corredores que pareciam guardar ecos de compositores mortos há séculos, paredes de mármore frio, janelas altas que filtravam luz dourada, portas pesadas de madeira escura que escondiam salas de ensaio onde sonhos musicais nasciam e morriam todos os dias. Eu estava perdida procurando a sala de orientação quando ouvi um piano. Distante, suave, melancólico como uma lembrança que não consegue se formar completamente. E então meu coração parou. Porque aquela melodia, eu conhecia aquela melodia. Não racionalmente, não como algo que tivesse ouvido no rádio ou em algum concerto, mas como se meus ossos a reconhecessem, como se cada célula do meu corpo vibrasse em sintonia com aquelas notas que vinham de algum lugar distante no corredor. Deixei meu estojo de violino cuidadosamente encostado na parede e segui o som como se estivesse hipnotizada. Corredor após corredor, escada após escada, o piano me chamava com dedos invisíveis, me puxava como maré puxando o mar de volta para casa. Até que encontrei a porta entreaberta. Sala 17. E através da fresta vi ele. Um homem de costas para a porta, curvado sobre um piano de cauda negro como a noite, dedos longos dançando sobre teclas de marfim com uma devoção quase religiosa. Cabelos escuros ligeiramente desalinhados, ombros tensos de concentração, corpo inteiro vibrando com a música que criava. E a melodia... Deus, a melodia. Era triste, bela e incompleta de um jeito que partia o coração. Como se o compositor estivesse procurando por algo que nunca conseguisse alcançar, como se cada nota fosse uma pergunta sem resposta. Ele tocou por minutos que pareceram eternidades. E então parou.
Seus dedos congelados sobre as teclas, sua respiração pesada ecoou pela sala silenciosa e eu percebi. A música estava incompleta. Ela simplesmente o terminava no meio, como uma frase cortada, como um beijo interrompido. Então, sem pensar, sem controlar, agi por instinto próprio. Voltei correndo pelo corredor, peguei meu violino com mãos trêmidas, tirei um instrumento do estojo com uma reverência que beirava o sagrado e voltei para aquela porta entreaberta. Ele ainda estava ali, sentado imóvel diante do piano, como se tivesse sido congelado no tempo. Encostei o violino no queixo, posicionei o arco e comecei a tocar. O final, a continuação perfeita, as notas que sempre estiveram dentro de mim desde que nasci, a melodia que eu tocava distraída desde criança, sem nunca entender de onde vinha. Ele girou na banqueta tão rápido que quase caiu. Nossos olhos se encontraram. E o mundo inteiro parou de girar. Ele tinha olhos escuros como noite sem lua, rosto anguloso, esculpido por preocupações que pareciam antigas demais para seus 27 anos. Havia algo nele que era familiar e estranho ao mesmo tempo. Como olhar para uma fotografia desbotada de alguém que você jurava conhecer, mas não conseguia lembrar de onde. Como? Sua voz saiu rouca, quebrada. Como você sabe essa música? Baixei o violino devagar, ainda segurando o arco com dedos que tremiam visivelmente. Entrei na sala sem permissão, sem me apresentar, porque de alguma forma aquilo parecia desnecessário. Como se eu já pertencesse àquele espaço, àquele momento, àquele homem que me olhava como se estivesse vendo um fantasma. Eu não sei, sussurrei, e era a verdade mais honesta que já disse. Sempre soube, desde criança. Eu tocava essa melodia no violino e minha mãe perguntava onde eu tinha ouvido, mas eu nunca soube responder. Ela simplesmente está dentro de mim. Ele ficou pálido. Suas mãos tremeram sobre as teclas. Isso é impossível, ele disse. Por quê? Eu perguntei. Porque eu compus essa música há 7 anos. Nunca toquei para ninguém, nunca publiquei, nunca terminei. Ele disse com voz carregada de algo que parecia medo e esperança ao mesmo tempo. E você acabou de tocar no violino, o final que eu nunca consegui encontrar. O silêncio que se seguiu era denso como água, carregado de perguntas que nenhum de nós sabia fazer. Me permite? Ele disse gesticulando para o piano. Podemos tentar juntos? Aproximei-me devagar, posicionando-me ao lado do piano enquanto ele ajustava a banqueta. A proximidade era estranha e familiar ao mesmo tempo, como se já tivéssemos feito isso 1000 vezes antes em algum lugar que não conseguíamos lembrar. Quando eu parar, você continua? Apenas acenei com a cabeça, incapaz de falar, o coração batendo tão forte que tinha certeza de que ele podia ouvir. Ele tocou de novo, a melodia triste, bela, incompleta. E quando parou, eu não evitei. Meu arco deslizou pelas cordas do violino, criando notas que fluíam de mim como o rio que sempre soube para onde correr. Suaves, melancólicas, perfeitas, como se tivessem sido escritas especificamente para completar o que ele havia começado. Quando eu terminei, o silêncio era absoluto, sagrado como dentro de igrejas antigas. Ele me olhou com algo que parecia reverência misturada com medo. Perfeito, sussurrou. É perfeito, como se você sempre tivesse sabido. Como se essa música fosse nossa desde sempre. Talvez seja, eu disse,
sem entender de onde vinham aquelas palavras. Talvez algumas músicas não sejam compostas, apenas lembradas. Ele estendeu a mão tremendo e se apresentou. Tiago. Dei a mão e respondi. Amanda. Quando nossos dedos se tocaram, o mundo explodiu em memórias que não eram minhas. Foi como ser atingida por um raio de lembranças que não pertenciam a esse corpo, a essa vida, a essa época. Vi uma cidade antiga, ruas de pedra, lampiões a gás, vestidos longos e cartolas, uma praça com chafariz onde músicos de rua tocavam para moedas. Vi um homem jovem sentado num banco de praça, violão no colo, dedos calejados de tocar, olhos tristes fixos no horizonte como se esperasse por alguém que nunca chegava. Vi uma mulher de cabelos presos num coque, carregando partituras antigas, correndo pela chuva como se estivesse atrasada para algo importante. Vi os dois se esbarrando no portal de uma igreja, partituras caindo, desculpas apressadas, olhos se encontrando, e uma melodia começando a nascer entre eles, nota após nota, composta a 4 mãos num piano antigo de alguma sala esquecida. Uma melodia que nunca foi terminada, porque ela morreu jovem, febre, inverno cruel, mãos frias que não conseguiram mais tocar. E ele passou o resto da vida procurando o final daquela música, daquela história, daquela alma que o deixou antes do tempo. Soltei a mão de Tiago ofegante, tonta, lágrimas escorrendo sem que eu entendesse por quê. Você viu? Ele sussurrou também chorando. Você viu? Uma praça. Minha voz saía trêmula. Lampiões antigos, um violão, uma mulher correndo na chuva e uma melodia que nunca terminamos. Ele completou com voz quebrada de emoção. Amanda, eu tenho esses sonhos desde criança. A mesma cena sempre, sempre procurando por alguém que eu nunca encontro quando acorda. E agora você? Apareço com o final da música, sussurrei. Do nada, sem avisar, como se algumas almas estivessem destinadas a se encontrar, independente de quantas vidas levem para isso. Os dias que se seguiram foram surreais como sonhos lúcidos, intensos como primeiros amores, profundos como oceanos que guardam naufrágios antigos. Tiago e eu começamos a nos encontrar todos os dias na sala 17. Ele no piano, eu com meu violino. Às vezes tocávamos a melodia incompleta juntos, ele nas teclas, eu nas cordas, criando arranjos que pareciam ter sido escritos há séculos, apenas esperando por nós. Outras vezes, simplesmente conversávamos, descobrindo coincidências impossíveis. Ambos nascemos em março, ambos tínhamos pesadelos recorrentes com uma tempestade que nos separava. Ambos sentíamos uma melancolia inexplicável toda vez que víamos igrejas antigas. Ambos carregávamos aquela melodia incompleta dentro do peito como cicatriz invisível. Mas havia algo mais, crescendo entre nós, além das memórias compartilhadas de vidas que talvez tivéssemos vivido. Algo atual, presente, real. A forma como ele olhava para mim quando eu tocava, como se estivesse vendo algo precioso e frágil. A forma como meu coração acelerava quando nossos dedos se esbarravam acidentalmente nas partituras. A forma como o silêncio entre nós era confortável como cobertores velhos, familiar como canções de infância. Você acredita em vidas passadas? Ele me perguntou numa tarde nublada, enquanto ajustava uma partitura na estante do piano. Nunca acreditei, admiti, encostando meu violino cuidadosamente no suporte. Mas agora, como explicar isso?
Como explicar que eu sei exatamente o que você vai tocar antes de tocar? Como explicar que, quando te vejo, sinto que te conheço há 100 anos? Talvez porque me conhece, ele disse, virando-se para mim, mas mantendo uma distância respeitosa, como se tivesse medo de quebrar o feitiço. Talvez a gente tenha se encontrado antes, talvez a gente tenha se amado antes, e talvez a música que nunca terminamos naquela vida estivesse esperando por essa vida, para finalmente encontrar seu final. Você acredita nisso? Eu acredito no que sinto, ele disse, mas sua voz estava carregada de uma hesitação que não estava lá antes. E eu sinto que existe algo entre nós, Amanda, algo que vai além dessas memórias compartilhadas, algo que assusta porque parece grande demais, antigo demais, importante demais. Ele parou, respirou fundo e, pela primeira vez desde que nos conhecemos, pareceu vulnerável, incerto. Mas também sei que mal nos conhecemos nesta vida, continuou, que você acabou de chegar ao conservatório, que eu poderia estar projetando alguma fantasia romântica em cima de coincidências estranhas, que seria injusto da minha parte presumir que você sente o mesmo só porque completou minha melodia. Meu coração apertou com aquela honestidade crua, com aquela vulnerabilidade que ele me oferecia como presente frágil. Tiago, sussurrei, eu não sei o que sinto ainda. Não completamente. É tudo tão confuso, tão intenso, tão rápido que me assusta também. Respirei fundo, procurando as palavras certas, mas sei que, quando estou aqui contigo, tocando essa música que nos conecta de formas que não entendo, sinto que estou exatamente onde deveria estar, como se minha alma reconhecesse a sua, mesmo que a minha mente ainda esteja tentando processar tudo isso. Ele sorriu então, um sorriso pequeno, mas genuíno, carregado de esperança e paciência. Então, vamos devagar, ele disse. Vamos nos conhecer nesta vida sem pressão das outras. Vamos ver se Amanda e Tiago de 2025 têm a mesma conexão que aquelas versões de nós que talvez tenham existido há 100 anos. Devagar, concordei sorrindo também. Mas continuamos tocando juntos? Sempre, porque mesmo que não saibamos ainda o que somos um para o outro nesta vida, a música nos conecta de formas que não precisam de explicação. E foi assim que passamos as semanas seguintes, tocando juntos todos os dias, conversando sobre nossas vidas atuais, nossas famílias, nossos sonhos, nossos medos, aprendendo um ao outro não através de memórias místicas, mas através de risadas compartilhadas, cafés tomados juntos, debates sobre compositores favoritos, confidências sussurradas em corredores vazios. Mas havia algo mais crescendo entre nós, algo que pulsava no ar toda vez que nos aproximávamos. Os olhares que ele me lançava quando achava que eu não estava vendo, longos demais, intensos demais, carregados de algo que fazia meu coração falhar e minhas mãos tremerem sobre as cordas do violino. Eu fingia não notar, mas sentia cada um deles queimando minha pele como brasas, e as conversas ao pé do ouvido, quando precisávamos dividir partituras, sua voz rouca sussurrava tão perto que podia sentir seu hálito quente no meu pescoço, fazendo cada pelo do meu corpo arrepiar de um jeito que me desconcertava completamente. Eu perdia o fio da meada, esquecia o que estava dizendo, corava como adolescente apaixonada. Os sorrisos envergonhados quando nossos dedos se esbarravam acidentalmente ao virar páginas de partituras, quando nossos joelhos se tocavam sobre a mesa do café, quando ele segurava a porta para mim e nossos corpos ficavam próximos demais por segundos que duravam eternidades. A tensão entre nós crescia a cada dia, como melodia que se aproxima do clímax, como tempestade que anuncia sua chegada,
como algo inevitável, que apenas espera o momento certo para finalmente explodir. 3 meses depois, o conservatório realizou seu concerto de primavera, onde novos alunos apresentavam suas composições originais. Tiago e eu decidimos apresentar juntos a melodia que levou 7 anos para ser composta nesta vida e talvez 100 anos para encontrar seu final através de outras. A melodia que era nossa desde sempre. Nos bastidores, meu coração batia tão forte que tinha certeza de que todos podiam ouvir. Segurei-me o violino com mãos suadas, respiração irregular, o vestido de cetim verde água que escolhi de repente parecendo muito formal, muito exposto, muito vulnerável. Nervosa? Tiago perguntou ao meu lado, ajustando a gravata do terno cinza escuro, que o fazia parecer mais velho, mais sério, devastadoramente bonito de um jeito que fazia meu coração falhar. Apavorada, admiti. E se eu errar? E se não conseguir tocar como ensaiamos? E se... Olha para mim, ele disse suave, e quando ergui os olhos encontrei aquele olhar escuro e profundo que me acalmava e acelerava ao mesmo tempo. A gente já tocou essa música 1000 vezes juntos. Através de quantas vidas foram necessárias? Você não vai errar porque essa melodia está gravada na sua alma tanto quanto na minha. Promete que vai estar lá, sussurrei infantil. Que não vou olhar para o piano e você não vai estar lá? Ele sorriu, pegou minha mão livre e apertou com uma firmeza que era promessa e conforto ao mesmo tempo. Prometo, Jay, através de todas as vidas, de todas as apresentações, de todos os momentos que importam, eu sempre vou estar lá para você, Amanda. E então chamaram nossos nomes. Subimos ao palco sob luzes quentes e olhares curiosos de professores e alunos que lotavam a sala de concertos. Tiago sentou-se ao piano de cauda, posicionado no centro do palco. Eu fiquei de pé ao lado dele, violino encostado no queixo, arco na mão, coração na garganta. Pronta? Ele sussurrou, dedos pairando sobre as teclas, olhos encontrando os meus, por um segundo que durou eternidades. Desde sempre, respondi, e começamos a tocar. A melodia fluiu como o rio encontrando o mar, triste e bela, e finalmente completa. Ele nas teclas de marfim, eu nas cordas de aço do violino, criando a harmonia que parecia ter sido escrita por deuses antigos para almas gêmeas que insistem em se reencontrar. O piano estabelecia a base melancólica, notas graves que ecoavam como batidas de coração, como passos em corredores vazios, como chuva caindo em igrejas antigas. E então meu violino entrava, suave no início, quase tímido, como uma voz que sussurra segredos em quartos escuros. As duas vozes musicais dançavam juntas, se entrelaçavam, se separavam, se reencontravam, contando através das notas uma história de amor que atravessava tempo e espaço, de almas que se procuravam através de séculos, de uma melodia que esperou vidas inteiras para finalmente encontrar seu final. E então chegamos ao clímax, aquele momento onde a música de Tiago sempre parava incompleta, esperando por alguma coisa que nunca conseguia alcançar. Mas desta vez, quando ele tocou aquelas últimas notas hesitantes, meu violino não hesitou. Entrei forte, decidida, as notas fluindo de mim com uma intensidade que vinha de algum lugar profundo, antigo, sagrado.
O arco dançava pelas cordas, criando melodia que era a continuação perfeita, resposta para todas as perguntas, final para todas as histórias inacabadas. E Tiago me olhou então enquanto tocava, e havia lágrimas escorrendo pelo rosto dele, e pelo meu também. E continuamos tocando, através das lágrimas, através das vidas, através de todo o tempo que nos separou até aquele momento. A música cresceu, expandiu, preencheu cada canto daquela sala de concertos antiga, ecoou pelas paredes de mármore, vibrou nas janelas altas, tocou cada pessoa presente, de formas que elas talvez nunca conseguissem explicar. E então, a última nota, suave, delicada, perfeita como o suspiro final. O silêncio que se seguiu era absoluto, pesado, sagrado, como dentro de igrejas vazias onde orações ainda ecoam através dos séculos. Ninguém se moveu, ninguém respirou, como se todos estivessem presos no feitiço daquela música que acabara de nascer completa, pela primeira vez em 100 anos. E então, uma palma, hesitante, outra, e de repente o público inteiro explodiu em aplausos ensurdecedores, pessoas levantando-se das cadeiras, algumas chorando abertamente, outras gritando bravo, o som reverberando pelas paredes até que parecia que o prédio inteiro vibrava com a emoção. Professores acenavam com a cabeça em aprovação, alunos limpavam lágrimas discretamente, a diretora do conservatório estava de pé com as mãos pressionadas contra o peito como se estivesse tentando conter emoções que ameaçavam transbordar. Os aplausos continuaram e continuaram, ondas de reconhecimento e emoção que pareciam não ter fim, até que minhas pernas tremeram com a intensidade de tudo aquilo. Tiago levantou-se do piano e estendeu a mão para mim. Eu segurei. E fizemos reverência juntos para um público que continuava ovacionando de pé nossa música, nossa história, nossa alma, que finalmente havia encontrado seu par. Nos bastidores, depois que o último aplauso finalmente cessou e o público começou a esvaziar a sala, consegui chegar até a pequena sala de preparação mal iluminada, com pernas que tremiam tanto que mal me sustentavam. Eu ainda segurava meu violino com mãos tremendo, adrenalina pulsando nas veias, coração batendo tão forte que mal conseguia respirar direito. Coloquei o instrumento cuidadosamente sobre a mesa, precisando de alguns segundos sozinha para processar tudo que havia acabado de acontecer. A apresentação tinha sido perfeita, o público tinha ido à loucura. Professores nos parabenizaram com lágrimas nos olhos e durante aqueles minutos no palco, tocando com Tiago, eu tinha sentido algo mudar dentro de mim, algo definitivo, irreversível. A porta se abriu então com força, batendo na parede. Tiago entrou como tempestade, olhos selvagens, respiração irregular, ainda usando o paletó do terno, mas com a gravata torta e os primeiros botões da camisa abertos, como se tivesse tentado se livrar deles no corredor. Amanda! Ele disse meu nome como oração, como súplica, como última palavra antes de se afogar. Então ele atravessou a sala em 3 passadas longas. Suas mãos seguraram meu rosto com uma intensidade que beirava o desespero e me beijou. Não foi gentil, não foi hesitante, não foi o primeiro beijo delicado que eu tinha imaginado em sonhos secretos. Foi fome de 100 anos, foi desespero de almas que se procuraram através de vidas inteiras. Foi urgência de quem finalmente encontrou o que sempre buscou e tem medo de perder de novo.
Seus lábios esmagaram os meus com uma força que me fez cambalear para trás até minhas costas baterem na parede. Suas mãos estavam tremendo quando seguraram meu rosto, meu pescoço, minha cintura, como se ele não conseguisse decidir onde tocar, como se quisesse me segurar inteira e ter certeza de que eu era real. E eu me perdi naquele beijo, me afoguei nele, minhas mãos agarrando os ombros dele, a lapela do paletó, o cabelo desalinhado, puxando-o mais perto mesmo quando não havia mais espaço entre nossos corpos. Era fome e desespero e reencontro, e todas as vidas que nos separaram finalmente se curando naquele momento, até que ele se afastou abruptamente, como se tivesse sido queimado, dando 2 passos para trás, olhos agarrados, peito subindo e descendo rapidamente, mãos tremendo quando passou pelos cabelos desalinhados. Desculpa, eu não devia, eu não tinha direito, eu só não consegui ver você ali no palco tocando nossa música, olhando para mim daquele jeito, Ele respirou fundo, tentando se controlar. Desculpa, Amanda, eu não devia ter feito isso sem perguntar, Mas eu não o deixei terminar. Atravessei a distância entre nós em 2 passos, segurei seu rosto com as 2 mãos e o beijei de volta. Desta vez, fui eu quem o beijou, como se 100 anos de saudade estivesse queimando no peito. E ele respondeu imediatamente, braços me envolvendo, me puxando contra o seu corpo, me erguendo quase do chão com a força do abraço. E choramos, os 2. Lágrimas escorrendo enquanto nos beijávamos como se o mundo fosse acabar. Como se aquele fosse o nosso último momento. Como se 100 anos de espera finalmente tivessem chegado ao fim. Quando nos separamos pela 2ª vez, estávamos ambos soluçando, tremendo, segurando um ao outro como náufragos seguram destroços de navios. 100 anos! Ele sussurrou contra meus lábios, voz quebrada de emoção. Amanda, eu te esperei por 100 anos e nem sabia. E eu também te procurei por vidas inteiras sem saber que estava procurando. E agora que te encontrei, não quero nunca mais te perder. Nunca. Ele prometeu, me beijando de novo, desta vez mais suave, mas não menos intenso. Nunca mais vou te deixar ir, em nenhuma vida, em nenhum tempo. E nos beijamos de novo e de novo, tentando entender como um beijo podia ser ao mesmo tempo novo e antigo, como nossos lábios podiam se conhecer tão bem se era a primeira vez que se tocavam nesta vida, como podia ser tão familiar e tão assustador ao mesmo tempo. É estranho, sussurrei quando finalmente conseguimos nos afastar o suficiente para respirar. Parece que já te beijei 1000 vezes antes, mas ao mesmo tempo parece a primeira vez. Porque é as 2 coisas, o velho e o novo, no mesmo momento. Memórias de vidas passadas e promessas de futuro, ao mesmo tempo. 2 semanas depois da apresentação, recebemos a notícia. Eu estava na biblioteca do conservatório, estudando partituras, quando Tiago entrou correndo, rosto vermelho, olhos brilhando, segurando o celular como se fosse um tesouro precioso. Amanda, ele disse, ofegante, você precisa ver isso. Ele me mostrou o e-mail na tela e meu coração parou. Era da diretoria do conservatório. Nossa composição, a última nota, tinha sido selecionada para o Prêmio Nacional de Composições Emergentes, uma honra concedida apenas uma vez por ano para a obra mais impactante apresentada por novos talentos. Mas não era só isso. Continue lendo, Tiago disse, com um sorriso que parecia grande demais para seu rosto. Continuei, mãos tremendo sobre a tela. Um renomado diretor de cinema tinha assistido nossa apresentação, convidado por um dos professores do conservatório. Ele estava produzindo um filme sobre amores que transcendem o tempo. Uma história de almas gêmeas que se reencontram através de vidas. E queria usar nossa música como tema principal da trilha sonora.
Eles ofereciam não apenas usar a composição, mas também nos contratar para criar arranjos adicionais, desenvolver variações da melodia para diferentes cenas, trabalhar diretamente com o compositor principal da trilha. Olhei para Tiago com lágrimas escorrendo pelo rosto. Isso é real, sussurrei. Nossa música vai estar num filme sobre almas que se reencontram. Parece destino, não é? A gente compôs uma música sobre nossas próprias almas se encontrando através de vidas e agora ela vai contar essa mesma história para o mundo inteiro. Eu me joguei nos braços dele, ali na biblioteca, ignorando os olhares curiosos de outros estudantes, e ele me girou no ar, rindo e chorando ao mesmo tempo. A gente conseguiu, sussurrei, quando ele finalmente me colocou no chão. Tiago, a melodia incompleta que você carregou por 7 anos finalmente encontrou não só seu final, mas seu propósito. Não, ele disse, segurando meu rosto com aquela reverência que nunca deixava me fazer tremer. Não encontrou o propósito, encontrou você. O propósito sempre foi te encontrar. A música era só um mapa que a minha alma deixou para te achar de novo. E nos beijamos, ali mesmo, na biblioteca do conservatório, onde tudo havia começado, onde uma melodia incompleta nos uniu, onde 2 almas, finalmente, depois de 100 anos, voltaram a tocar juntas. A sala de cinema estava lotada quando entramos de mãos dadas. 6 meses haviam se passado desde aquela apresentação no conservatório. 6 meses desde o beijo desesperado nos bastidores. 6 meses desde que nossa música ganhou o Prêmio Nacional e foi escolhida como o tema de um filme sobre almas gêmeas. E hoje era a noite da estreia mundial. As luzes se apagaram e os primeiros acordes do piano começaram. Aquela melodia incompleta que Tiago carregou por 7 anos, tocando melancólica e solitária. Lágrimas encheram meus olhos imediatamente. Na tela, a história se desenrolava. 2 almas em épocas diferentes procurando uma pela outra, guiadas por uma melodia que nenhuma conseguia completar sozinha, até que finalmente se encontravam. E quando meu violino entrou na trilha sonora, completando o piano dele, apertei sua mão tão forte que provavelmente machuquei, ambos chorando, enquanto nossa música contava na tela a mesma história que vivemos. Os aplausos explodiram quando os créditos subiram. Pessoas chorando abertamente. E Tiago me beijou ali na escuridão, sussurrando. A gente conseguiu, Amanda. A melodia finalmente está completa. Mais tarde, naquela noite de volta ao apartamento, nos deitamos juntos no sofá. Meu corpo encaixado perfeitamente contra o dele. Consegue acreditar? Nossa música está em cinemas do mundo inteiro. Consigo acreditar que te encontrei. Que depois de 7 anos procurando o final da música, de 100 anos talvez, procurando por você através de vidas, a gente finalmente acertou. Fechei os olhos ouvindo o coração dele bater firme contra o meu ouvido. Aquele ritmo que era a minha música favorita agora. E pela primeira vez em todas as vidas que vivemos procurando um pelo outro, estávamos completos. A melodia tinha encontrado seu final. As almas tinham encontrado seu par. E nós, finalmente, estávamos em casa. E assim termina a história de Amanda e Tiago. Uma história sobre almas que se reconhecem através de vidas, sobre uma melodia incompleta que esperou 7 anos para encontrar seu final, e sobre o amor que transcende o tempo até que finalmente possa tocar completo. Se você gostou dessa história, deixe seu like, se inscreva para não perder as próximas histórias e me conte nos comentários. Você acredita em almas gêmeas que se reencontram através de vidas? E, já que você está aqui e ama histórias de romance emocionante, não pode perder. Ele escreveu cartas por 5 anos que eu nunca li. É sobre Adriana e Alexandre,
um casal que se divorciou para seguir sonhos diferentes, mas ele nunca parou de escrever cartas de amor que ela nunca recebeu. Clique no vídeo que está aparecendo na tela agora ou procure aqui no canal. Te garanto, você vai se emocionar do início ao fim. Nos vemos na próxima história. Até lá!